para trabalhar. Será a penúltima comunicação agendada para hoje e será feita a partir da cidade de Luanda pelo professor Dr. Laurindo Vieira e vai continuar como moderador o professor Dr. Teteca Naue. Dr. Laurindo, boa tarde. Muito boa tarde, não sei se já estou visível. Já está sim, já está visível e audível. Sim, senhor, muito obrigado. Espero, em primeiro lugar, que eu esteja a ser ouvido em boas condições, porque as condições de Zoom nem sempre são as melhores. E começo também, muito obrigado, e começo também por cumprimentar todos os meus companheiros presentes na bela cidade do Dundo. Os meus cumprimentos são extensivos ao professor Eugênio Silva e ao magnífico reitor da nossa instituição e a todos os presentes. Eu vou procurar ser muito breve e, se necessário for, caso hajam questões, vamos então avançar para o debate. Eu vou falar das relações interpessoais em tempo de Covid, em tempo de pandemia da Covid-19, mas também as possíveis interações num pós-Covid. E o primeiro aspecto que eu aqui gostava de introduzir prende-se com o conceito de interações sociais. O sociólogo Anthony Giddens nos vai dizer que as interações sociais ocorrem em toda a vida humana e são aquelas relações que nós estabelecemos na vida cotidiana. Aliás, o grande sociólogo português António Machado Paes também trabalha estas dimensões. Trabalha as dimensões das interações sociais, que têm a ver com os contactos, as comunicações que nós estabelecemos na vida cotidiana. Ora, isto implica dizer que as interações sociais podem ser tipificadas de duas formas. As interações sociais são mais de natureza entre indivíduo para indivíduo, conhecidos ou desconhecidos, e tem que ver com todas aquelas relações que nós estabelecemos no cotidiano, na rua, nos contextos de trabalho, com pessoas conhecidas ou com pessoas não conhecidas. Tudo isso se inscreve nas interações pessoais. E depois temos as interações mais pessoais, que são interações de maior proximidade física, maior proximidade afetiva, porque elas são construídas, digamos, com pessoas que nos são muito mais próximas. Então, daqui resultam duas situações fundamentais. A primeira é a ideia segundo a qual não existe vida humana sem interação social. Todos mantemos interações sociais. A segunda realidade é aquela que nos diz que não existe interação social sem comunicação humana. Bem, posto isto, então podemos dizer que a própria natureza da pandemia resulta destas duas situações, das interações sociais. Se não existissem interações sociais, nós não seríamos infectados, porque estaríamos isolados, sozinhos. Mas como o mundo está mais global e as interações vão surgindo ou existem na nossa vida cotidiana, então não tem como vivermos isolados, vivermos fora desta interação social. Isto tudo vai, então, nos remeter para a questão da importância do outro. No campo da psicologia social, tem-se dito que o outro é um portador de sentidos, é um portador de significados, mas não o outro conhecido, o outro abstrato. Este outro abstrato, para mim, pode ser um elemento que constrói uma segurança ontológica para mim. Eu tenho dado exemplos muito simples sobre esta natureza, dizendo que se nós estivermos numa rua, sozinhos, e de repente nos depararmos com 3 ou 4 pessoas na rua que estão em correria, desenfreada, nós também começamos logo a correr. E porquê?
porque alguma coisa se passa que leva as pessoas que comigo partilham o espaço público, que os levam a este tipo de comportamento. Então, há uma influência que eu sofro e, sem saber o que é que está a passar, por uma questão de segurança, eu também ponho-me em fuga. Então, isto tudo vem demonstrar a importância do outro. O outro é bastante significativo para a minha vida. Então, isto implica dizer que as relações pessoais vão se inscrever nas lógicas dos afetos, dos abraços, dos toques. E estas categorias, os afetos, os abraços, que sempre estiveram ligados no âmbito das relações interpessoais e relações pessoais, é que vão dar sentido à nossa vida. Se elas dão sentido à nossa vida, até porque os estudos nas relações interpessoais e na comunicação humana têm demonstrado que nós, os africanos, tocamos-nos muito. Nós, os africanos, somos de abraços, somos de toques. Então, aqui levanta-se a questão. Uma vez que nós estamos a viver uma pandemia, como é que ficam estes toques? Como é que ficam os abraços? Porque se o outro é um portador de significados, para mim, hoje as coisas mudaram substancialmente. Porque nós aprendemos que o outro era um portador de confiança. Hoje, com a pandemia, o outro passou a ser um portador de desconfiança. O indivíduo que eu olhava como um amigo, e que continua a ser amigo, eu já tenho um certo receio de recebê-lo em casa, porque ele pode estar contaminado. Eu chegava a casa e dava abraços aos meus filhos ou à minha esposa. Hoje, eu tenho que cortar esta relação de proximidade afetiva que ajudou a construir os afetos humanos. Então, a questão aqui muitas vezes que se levanta é a seguir: como é que será a vida social no pós-Covid? Como é que será a relação educativa entre estudantes, entre alunos e professores, no contexto escolar, quer durante o Covid, quer durante o pós-Covid? Porque isso tudo, na verdade, vai acabar por trazer consequências a nível das relações humanas. Porque nós aprendemos a construir a vida não com base no distanciamento social, mas com base na proximidade social. A proximidade social, desde os tempos mais remotos, foi sempre um dos apanágios do estabelecimento de relações humanas e sociais no contexto das nações. O carinho que os pais dirigem aos filhos e vice-versa manifesta-se no toque físico, no abraço. Aliás, o Argyle, um psicólogo norte-americano, fez um trabalho muito interessante sobre a comunicação humana e ele apresentou-nos 10 grandes categorias da linguagem corporal que nos vão ajudar a compreender que tipo de relações é que nós estabelecemos quando nos afastamos ao outro ou quando nos aproximamos ao outro. Então, hoje em dia, nós temos estado a ver que, com a proliferação desta pandemia, a confiança, que é uma das categorias humanas que nos ajudam a estabelecer contactos, porque nós não podemos desconfiar do outro sem que haja causas para tal, foi substituída pela desconfiança. Como é que será a vida social no pós-Covid? Será que as relações humanas serão as mesmas? Será que os abraços continuarão? Será que nós continuaremos? Será que nós teremos capacidade de vencer os medos que nós criamos hoje em relação ao outro? Será que o outro continuará a ser este portador de significados que é importante para a minha vida? Porque sem ele eu não vivo, mesmo fora dele eu preciso dele, porque é ele, no processo de interação, que vai fazer com que a vida humana seja mais fácil e melhor de se viver no contexto social. Como é que serão as novas teorias no contexto de sociabilidade?
Porque quando nós olhamos para a sociabilidade, a sociologia nos diz que a sociabilidade é a capacidade do ser humano viver em urbanidade e em relação direta e indireta com o outro. Será que estas teorias terão que ser repensadas? Será que nós teremos uma nova sociologia das relações humanas? Será que nós teremos uma nova sociologia ou uma nova psicologia das relações humanas? Então, são estas questões que, ao longo desta pandemia, eu tenho vindo a refletir, no sentido de sabermos como é que a sobrevivência humana nas sociedades modernas se vai processar. E quando nós olhamos para as sociedades modernas, o Bauman já trabalha muito bem nesta perspectiva, Lipovitz que trabalha, eles nos informam que as sociedades modernas já por si são sociedades frias. São sociedades onde muitas vezes nós não nos preocupamos muito com o outro, porque estamos muito mais preocupados no ter do que no ser. Ou seja, na perspectiva de Edgar Morin, já há uma crise da ética, uma crise de estabelecimento de pontes entre eu e o outro. Se já era assim, ainda a um ínfimo pormenor, como é que ficarão estas relações no futuro? Então, são estas situações que me levam muitas vezes a refletir e a pensar que, para além de nós termos que criar outras relações, se assim for, temos que pensar as relações educativas no contexto escolar. Teremos professores frios em relação aos afetos. Como é que os professores se vão relacionar com os estudantes? E, em matéria de conclusão, e procurando uma resposta para algumas destas questões, principalmente no campo da relação educativa, nós chegamos não digo a uma encruzilhada, mas chegamos a um momento em que temos que repensar a formação humana dos nossos professores. Se nós, os africanos, tocamos-nos muito, abraçamos-nos muito, e hoje esta categoria está praticamente arredada da nossa vida social, então teremos que ter professores e professoras com muito afeto no trato verbal. Professores que transmitam carinho na forma de falar. E nós temos estado a compreender, e há estudos também, e eu tenho estudos nesta matéria, que nós, os angolanos, com todo respeito, mas os resultados científicos devem ser mostrados tal como eles são, sem falsidades. E eu tenho uma tese de doutoramento em que analisei um capítulo das relações humanas e da crise de valores no contexto angular. E esta crise de valores também é visível na forma como nós falamos. Nós temos uma violência muito simbólica na forma de falar. E esta violência simbólica no ato verbal está presente na escola. Está muito presente na escola. Como é que nós vamos vencer isso? Como é que nós vamos quebrar este trato violento nas formas de falar? Através de uma formação mais humana. Então, quero dizer que a própria relação educativa também vai sofrer um conjunto de mudanças de natureza pedagógica, de natureza psicológica, no contexto da pandemia que nós estamos a viver. Porque uma coisa é certa, ainda que os estudos epidemiológicos, estudos científicos consigam trazer a vacina nos próximos tempos, mas a mudança paradigmática relativamente a determinados comportamentos também vai mudar. E nós vamos sentir, de forma muito significativa, o distanciamento das pessoas com quem lidamos de forma afetiva. Então, são estas reflexões que eu queria trazer para este magno auditório, para juntos repensarmos determinadas situações, porque muitas vezes estamos apenas preocupados, e é evidente, porque a vida humana é fundamental, estamos muito preocupados com alguns fatores da sobrevivência humana, mas aqueles que sobreviverem, espero que todos sobrevivamos, como é que nós vamos trabalhar estas questões da proximidade, do novo comportamento, do toque, do abraço, da proximidade física, uma vez que o outro se transformou num elemento de desconfiança
e não de confiança. Era tudo que eu trazia para este magno auditório, para este magno evento, e muito obrigado pela vossa atenção. E se caso haja um debate, então estamos abertos para qualquer questão. Muito obrigado.